Bom dia, bom dia, bom dia. Façam todos um excelente dia. Vem chegando no nosso devocional de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com Fé. Sejam todos muito bem-vindos. Candice Coffee. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Laísa. Faça um bom dia. Seja bem-vinda. Priscila, faça um bom dia. Seja bem-vinda. Hoje, o estudo de hoje, gente, vai estar lá em Mateus 12, a gente vai ler a segunda parte. Ontem a gente estudou a primeira parte de Mateus, capítulo 12. Hoje a gente vai finalizar na segunda parte. Então, se vocês puderem pegar a Bíblia de vocês, abrir lá em Mateus, capítulo 12, para a gente poder dar início ao nosso devocional. Pega papel, caneta na mão para vocês anotarem as mensagens de hoje. O estudo de hoje está forte, tem muita mensagem, tem muitas instruções aqui, tem o nosso plano de ação. Então, para você que está chegando aqui pela primeira vez, não me segue aqui nessa página, já começa a me seguir para vocês receberem mensagens devocionais todos os dias, de segunda a sexta, 7 e 7 da manhã. Curta, compartilha para essa mensagem chegar em novas pessoas, alcançar outras pessoas. Seja muito bem-vindo aqui nesse espaço. Pega a Bíblia de vocês, abre lá em Mateus capítulo 12. Debaixo Para você, gente, que está chegando aqui pela primeira vez e quiser andar mais perto, mais junto, entra lá no grupo do Telegram. Eu vou deixar o link lá nos meus stories. Me chama no direct se você não quiser entrar pelos stories, para poder te incluir nesse grupo. O grupo do Telegram, eu mando para vocês lá e-books para vocês alimentarem mais a fé de vocês. A gente vai começar a ter encontro online futuramente. A gente vai começar a ter uns encontros dia de semana para a gente crescer mais. Coisas mais profundas que a gente vai falar nesses encontros. Então, se você acha que faz sentido para você crescer mais profundo na espiritualidade, me chama no direct ou então entra lá no grupo do Telegram para você crescer cada vez mais e alimentar a sua fé cada vez mais. Se você puder fechar os seus olhos no seu lugar, feche, para a gente fazer a nossa oração, para a gente dar início ao nosso devocional de hoje. Se você não puder, não tem problema, só se conecte aqui comigo. E já vai preparando a Bíblia de vocês, abrindo lá em Mateus, capítulo 12, segunda parte. Renata, faça um bom dia, seja bem-vinda. Então, se vocês puderem fechar os olhos de vocês, feche para a gente pedir que o Espírito Santo assuma aqui o nosso devocional de hoje. Querido Deus e Pai, eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui presente. Obrigada pelo ar, obrigada pela vida, obrigada por nos conceder mais um dia de vida, obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada pela saúde. Eu te dou graças por tudo, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui. Que o Senhor guarde a entrada e a saída de cada um. Que o Senhor nos dê um devocional abençoado. Que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso conhecimento para a Tua palavra. Nos dê discernimento, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa absorver cada palavra dita aqui, Senhor. Que não possamos apenas ler palavras aqui, mas eu que está por trás de cada palavra. Querido amigo Espírito Santo, meu precioso amigo, se você à vontade aqui neste lugar, que não seja eu, mas se o Senhor fala não através de mim. Revela o nosso código, as mensagens que estão contidas aqui no teu texto. Que o Senhor possa fazer a tua obra aqui nesse espaço que é preparado para que o Senhor possa falar através de mim, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Vitor, faça um bom dia. Mãe, faça um bom dia, bênção. Sejam todos bem-vindos. Já vai pegando a Bíblia de vocês, abrindo em Mateus, segunda parte, acusação contra Jesus, o sinal de Jonas e a mãe e os irmãos de Jesus. Já vai preparando o seu café, traga a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus te abençoe e te ilumine sempre também, mãe. Então vamos lá, a acusação contra Jesus. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo.
E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Então o povo começou a levar os doentes, os enfermos para Jesus, para que Jesus pudesse curar. E levou ali para Jesus um endemoniado que ele não podia nem ver e nem falar. E Jesus, curando aquele homem, ele pôde voltar a falar e a ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Então, a partir do momento que Jesus já começou a fazer as curas, os seus milagres de doenças, de enfermidades, expulsando demônios daquele povo, o povo já começou a reconhecer Jesus falando assim, será que não é este o filho de Davi? Aí vem os fariseus, irritados com Jesus, com inveja de Jesus, falando o seguinte, mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Ou seja, aqui já começaram a contradizer Jesus, já começaram a acusar Jesus, já começaram a ter inveja de Jesus, falando que o que Jesus fazia era por Beelzebul, o príncipe dos demônios. E Jesus vai falar o seguinte, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, que eram pensamentos maus, que eram pensamentos de inveja, pensamentos de acusação, falou o seguinte, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Messias, faça um bom dia, seja bem-vindo. Jesus está falando aqui o seguinte, quando os fariseus viraram para o povo e falaram que era por Beelzebul que ele estava expulsando demônios, Jesus falou o seguinte, conhecendo os seus pensamentos, pensamentos de acusação, pensamentos de inveja, Jesus fala o seguinte, se é por Beelzebul que eu estou expulsando demônio, isso não faz sentido, porque senão vai subsistirá o reino. Não tem como Satanás expulsar Satanás, gente. Não tem como um reino ir contra si mesmo. Então Jesus está falando o seguinte, eu expulso é pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus que expulsa demônios. Então chegou o reino. Então chegou a vocês o reino de Deus. Então Jesus está falando o seguinte, não tem como Satanás expulsar os próprios demônios de Satanás, porque não faz sentido. Eu expulso os demônios através do poder do Espírito de Deus. E de fato o reino de Deus já chegou até vocês, porque a obra do reino de Deus está sendo feita. Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo libertas de demônios através do Espírito Santo de Deus. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Então a inveja daqueles fariseus estava fazendo o quê? Fazendo contradições naquilo que Jesus estava fazendo com que o povo ficasse contra Jesus. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Olha só, Satanás, gente, o diabo, nosso inimigo, quando vocês dão brecha para ele, quando vocês estão em pecado, quando vocês dão alguma brecha, ele entra e ele amarra alguma área da vida de vocês. O inimigo, ele veio para roubar, destruir, e matar, destruir e roubar. Ou seja, se vocês dão brecha para o inimigo, seja no pecado, numa falta de perdão, seja alguma coisa, ele amarra alguma área da vida de vocês. Então a gente não pode dar brecha para o inimigo, a gente não pode entrar em pecado, porque cada brecha que você dá é uma brecha que você dá para ele entrar e amarrar alguma área da vida de vocês e fazer destruição na área da vida de vocês. Então eu queria falar o seguinte, ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Quando entra um ladrão na casa de alguém, o que o ladrão faz? Chega, arromba a casa e rouba tudo que está lá dentro. Amarra a pessoa e rouba tudo que está lá dentro. É assim que Satanás faz. Então não dê legalidade para o inimigo, em nome de Jesus. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Eu estou falando o seguinte, se você não está comigo, não está do meu lado, você está contra mim. Se você está contra mim, você não está junto, você não está em unidade, você está se espalhando, você está causando divisão. Jesus, ele veio realmente para divisão, para quê? Para separar aqueles que é seus, que é a luz, das trevas.
Se você está com Jesus, você está em unidade, você está em comunhão com Jesus. Se você não está com Jesus, você está espalhando, você está nessa divisão. Por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todos os pecados e blasfêmias serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Olha que forte que está sendo nesse versículo aqui, presta atenção. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era nem na que há de vir. Olha só quão precioso é o nosso querido amigo Espírito Santo de Deus. Jesus está falando o seguinte: vocês podem blasfemar contra mim, vocês podem me acusar, vocês podem falar mal de mim, que é Jesus, mas contra o Espírito Santo de Deus vocês não podem blasfemar. Porque se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, não será perdoado nem nesta era e nem na que há de vir. Gente, não fala mal, não blasfeme contra o nosso querido amigo Espírito Santo. Não fala mal do nosso querido amigo Jesus também, gente. É uma loucura isso. Não pode fazer isso. Jesus é muito amado, Jesus é precioso, o Espírito Santo de Deus é precioso. Não tem como você falar mal de alguém que só quer o seu bem, que quer te ajudar, que quer te transformar, que quer te libertar. Então Jesus está falando aqui o seguinte: vocês querem falar mal de mim? Vocês podem falar mal de mim. Mas contra o Espírito Santo de Deus não pode haver blasfêmia. Porque se blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era e nem no que há de vir. Gente, não blasfeme contra o Espírito Santo. Não blasfeme, não fale mal de Jesus também, porque Jesus é muito precioso. O Espírito Santo de Deus é muito precioso. Amém? Tá fazendo sentido para vocês? Coloque para mim nos comentários. Coloque para mim nos comentários. Participa comigo da folhinha da coração para eu ver que vocês estão pegando as mensagens aqui. Considere, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Olha só, a gente está falando aqui o seguinte: a árvore boa dá fruto bom. Vocês são as árvores e através do que vocês falam, é os frutos que estão saindo de dentro de vocês. Ou seja, tudo aquilo que você fala são frutos que estão saindo de dentro de vocês. Comportamentos que vocês falam são frutos que estão saindo de dentro de vocês através do que está aí no seu coração, na sua mente, na sua alma. Nós estamos falando para os fariseus o seguinte: uma árvore boa dá frutos bons. Como vocês são maus, fala coisas boas. Como vocês são maus, fala coisas boas. Então aqui, gente, quais são os frutos do Espírito Santo? Bondade, amabilidade, paciência, amor. Então, tudo aquilo que é ligado aos frutos do Espírito Santo está ligado se sua árvore é boa ou se sua árvore é ruim. Os fariseus o tempo todo estavam tentando acusar Jesus, estavam tentando colocar o povo contra Jesus, estavam tendo inveja de Jesus. Isso é o quê? Os frutos que eles estavam tendo através da árvore deles. Então, ou seja, frutos ruins. Como é que os frutos ruins podem dar numa árvore boa? Jesus está falando o seguinte: pois a boca fala do que está cheio do coração. O que estava cheio do coração dos fariseus era coisa ruim. Era inveja, era acusação, era calúnia. Então, como é que poderia dar um fruto bom, sendo que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, sendo que eles estavam falando mal de Jesus? Tá fazendo sentido? Coloque para mim nos comentários. Uma pergunta que eu quero falar para vocês é o seguinte: pois a boca fala do que está cheio o coração. O coração que está se referindo ao quê? A mente, a sua alma. Tudo que você alimenta a sua mente é o que você vai falar, é o que você vai transmitir, é o que você é. Praticamente, tudo que você fala é o que você é. Indica os ambientes onde que você está, indica onde que os olhos de vocês estão, onde que os ouvidos de vocês estão, porque tudo que você vê, tudo que você escuta, os ambientes onde que você está inserido, está tudo alimentando o seu coração, está alimentando a sua mente. Então, a boca fala do que o coração está cheio. A pergunta é: do que está cheio o seu coração? Vocês estão percebendo quais são as palavras que estão saindo da sua boca? É uma água boa? É uma água ruim? Tudo que está saindo da sua boca é algo bom ou é algo ruim? Tudo que sai da sua boca é o que está cheio no seu coração. Então, todos os ambientes que você está influencia naquilo que você fala, influencia no seu comportamento, influencia nas suas atitudes. Onde os seus olhos estão, no celular, na televisão,
em filmes, tudo isso está alimentando o seu coração. E isso, consequentemente, vai ser o quê? O que você fala, vai ser as conversas que vocês não estão falando, vai ser a forma de crescimento que vocês vão estar crescendo, ou você vai estar crescendo em coisas que são banais, ou vocês vão estar crescendo em coisas que realmente vão levar vocês para a evolução. Então a boca fala do que o coração está cheio. Aonde está o coração de vocês? Aonde estão os olhos de vocês, os ouvidos de vocês? Da sua boca estão saindo coisas boas? Preste atenção para vocês verem o que o coração de vocês estão cheios. Tá fazendo sentido? Coloque para mim. Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Ou seja, a sua mente é um tesouro. E tudo que sai da sua boca, que está saindo, que está sendo tirado da sua boca, é o que está no tesouro da sua mente. Ou seja, a sua mente é um tesouro. Cuide da sua mente. Cuide da sua mentalidade. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. A palavra tem poder. Através das suas palavras, do seu comportamento, através do tesouro que está ali no seu coração, na sua mente, é que vocês vão ser julgados. Vocês vão ser julgados através da sua alma. A sua alma é o que? É o seu intelecto, é tudo que você alimenta o seu coração. É tudo que você coloca para fora, são as palavras. Todas as palavras que vocês falam, isso estão sendo decretos que vocês estão mandando aqui no mundo natural. Está se movimentando no mundo espiritual e se concretizando no mundo natural. Ou seja, se eu só falo coisa negativa, se eu só reclamo, se eu só falo coisa ruim, automaticamente o mover que vai acontecer ao meu redor são coisas ruins. Se eu falo mal para o meu irmão, para o meu colega que convive comigo, isso será o quê? Julgado no juízo final, porque as palavras têm poder. Vocês vão ser julgados através das palavras que estão saindo da sua boca. E isso é muito sério. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com as palavras que a gente fala, com aquilo que sai da nossa boca. Às vezes o ser humano, quando você está passando por um momento difícil, às vezes está passando por provação, às vezes está passando por um momento de dificuldade, qual que é a tendência do ser humano? Reclamar. E quanto mais você reclama, mais você fica nesse estado de dificuldade, de necessidade. Por quê? Quando você reclama, você só está atraindo reclamação, porque as palavras têm poder. E quando eu falo coisas boas, eu estou atraindo coisas boas para mim, porque as palavras têm poder. Então, independente da situação que você esteja passando, seja no conflito com o seu colega, se tem um colega que está em constante conflito com você, em acusação, por exemplo, Jesus aqui estava o tempo todo sendo acusado pelos fariseus, e você não vê em nenhum momento Jesus xingando os fariseus, Jesus falando palavras ruins para aqueles fariseus. Ele falava o seguinte, ele só respondia ele de uma forma educada, com autoridade, falando o seguinte: pelo Beelzebul que você expulsa demônios. Jesus fala o seguinte: raça de víboras, eu expulso pelo Espírito de Deus. Então Jesus ele se posicionava, ele não brigava, ele não xingava, ele só se posicionava de acordo com a autoridade que ele tinha. Então às vezes se tem um amigo, tem um coleguinha seu que está te alfinetando, está te caluniando, está te tentando te causar intriga, não entre na mesma ladainha que essa pessoa. Se posicione com autoridade, tenha maturidade de responder a essa pessoa, porque as palavras têm poder. E tudo que você fala para essa pessoa faz efeito. Então, se eu falo algo negativo para o meu irmão, isso vai fazer efeito e vice-versa. Por isso que a gente deve tomar bastante cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Porque também são brechas que a gente dá para o inimigo. São brechas que a gente dá para o inimigo. Por exemplo, se você deixa se levar por intrigas, por brigas de pessoas que estão ao seu redor, que querem às vezes te fazer mal e tal, e você entra na pele dessas pessoas e você começa a xingar, aí quando você já vê, você já está xingando a pessoa de um monte de nome, isso são brechas que vocês estão dando para o inimigo, e daqui a pouco vai fazer o quê? Um vai para um lado, o outro vai para o outro, e não tem o que ali, perdão. Falta de perdão é uma brecha que vocês abrem para o inimigo para ele prender a vida de vocês em alguma área da vida de vocês. Então a falta de perdão também é brechas que vocês abrem para o inimigo de vocês. Então se vocês passarem por um momento de intriga, de calúnia, que nem Jesus estava passando com os fariseus, se posicione, não briga, não entra na pilha, só se posicione com autoridade, entendeu?
É você se posicionar com maturidade e autoridade. É diferente de você xingar, é diferente de você entrar na pilha, é diferente de você discutir com a pessoa que está ali na sua frente. Tá fazendo sentido? Coloque pra mim. Então, lembrando que o quê? As palavras têm poder. Cuidado com as palavras que você joga no mundo natural. Porque toda palavra que você joga no mundo natural está movimentando o mundo espiritual e através dessas palavras você sofre consequências boas ou ruins por causa da palavra que são ditas através da boca de vocês. O sinal de Jonas. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei disseram: Mestre, queremos ver o sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Olha o mistério aqui de novo. Lá na época de Jonas, para quem não sabe, Jonas foi um profeta de Deus. Deus entrou em contato com Jonas falando o seguinte, a palavra chegou a Jonas falando o seguinte: Jonas, eu preciso que você vá em Nínive, que você pregue lá em Nínive, porque o povo está se corrompendo. Eu preciso que você fale um decreto lá de que eu vou levar uma destruição se eles não se arrependerem. Só que Jonas, ele não foi para lá, ele foi para uma outra cidade, ele desobedeceu uma ordem de Deus. Ele desobedeceu uma ordem de Deus e foi para uma outra cidade. Entrou no barco e quando ele entrou no barco, o mar começou a se agitar. As pessoas que estavam lá dentro do barco começaram a ficar desesperadas porque viu que Deus estava mandando uma ira ali. E eles começaram a tentar descobrir quem que era o causador dessa tempestade. E descobriu que era Jonas. E quando descobriu que era Jonas, o que? Jogaram ele aonde? No mar. Quando jogou Jonas no mar, Jonas foi o quê? Engolido por uma baleia, por um peixe. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. E era um sinal, apontava ali Jonas dentro da barriga do peixe para quem? Para Jesus. Porque Jesus, quando foi crucificado, ele ressuscitou ao 3º dia. Jonas, no 3º dia, ele foi cuspido pelo peixe lá na cidade de Nínive, aonde que ele tinha que estar para pregar as boas novas, para pegar o arrependimento daquele povo, porque Deus tinha dado um decreto para eles. Então, no 3º dia, Jonas, ele foi o quê? Cuspido pela baleia, vomitado pelo peixe na praia de Nínive para cumprir o que Deus tinha mandado para ele fazer. E ali era um sinal apontando para Jesus que viria, que ele iria ressuscitar no 3º dia e trazer para a gente o perdão de pecados, trazer para a gente o acesso ao Pai. Então, Jesus aqui está falando o seguinte: raça de víboras, vocês me pedem um sinal milagroso, mas vocês vão ter só o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites lá na barriga do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Fez sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Ou seja, desde lá do Antigo Testamento, tudo estava apontando para Jesus. Para Jesus. Os homens de Nínive se levantarão do juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Então, Jesus, ele é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai atrás consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. O estado final daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Como eu falei, não dê brecha para o inimigo. Não dê brecha para o inimigo. Por quê? Quando você sai das trevas para a luz, quem começa a habitar dentro de você é quem? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habitando dentro de você, ele varre a sua casa, ele limpa a sua casa de pecados, de coisas ruins, de coisas maus que vocês fizeram quando vocês estavam no caminho que não era de Deus. Então o Espírito Santo, ele varre a sua casa, ele limpa a sua casa e você fica ali purificado. Então, saindo ali os demônios da pessoa, enfim,
quando um demônio fica pairando, ele volta e volta com mais pecado. Ou seja, ele vai voltar com tentações, ele vai voltar com coisas para tentar fazer você cair em pecado. E você caindo em pecado, você volta num estado pior do que você estava quando você estava nas trevas. Então vocês não podem dar brechas para o inimigo para que isso não aconteça. Por quê? Porque assim acontecerá essa geração perversa. O estado dessa pessoa vai ficar pior do que ela estava. Então, quando você é purificado, restaurado, quando o Espírito Santo trabalha em você, agora você caminha por um novo caminho, você anda debaixo da palavra de Deus, cumprindo os princípios da palavra de Deus. Para quê? Para que você agora tenha uma vida em santidade, gente. Tenha uma vida em santidade. Então, é todo dia você acordar e falar não para um monte de coisa. Como eu já falei, quando você tem uma vida com Deus, você dá um sim para vários nãos. Você dá um sim para Jesus, recebendo Jesus como Senhor e o único suficiente Salvador da sua vida. Você começa a caminhar pelo Espírito e começa a falar não para um monte de coisa que tenta te tirar do caminho de Jesus. Então, o inimigo, ele tem essa estratégia de colocar pessoas, tentações, várias coisas relacionadas à sua carnalidade para que você possa sair dos caminhos do Senhor, para que você possa voltar para um caminho de treva, para que você possa voltar para um caminho de carnalidade. Então, quando você anda pelo Espírito, você precisa se firmar no Espírito Santo de Deus. É fazer devocional, é ler a palavra, é ficar em ambientes, os ouvidos, os olhos de vocês estarem em ambientes que edificam a mente de vocês, para vocês fortalecerem o espírito de vocês e não caírem em tentação e o estado de vocês não saírem pior do que vocês estavam um dia. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. E isso é muito sério, isso é muito forte. Então, todo dia, a gente tem o quê? A gente tem guerras, a gente tem luta, porque a gente precisa lutar contra a nossa carne todos os dias. Todos os dias. Todos os dias é um dia de recomeço. Todos os dias é um dia da gente arrepender de nossas más condutas, das nossas más decisões, das nossas más atitudes. Arrependendo, a gente tem o arrependimento, o perdão de pecados através de Jesus. Porque Jesus falou o seguinte lá atrás, como eu li para vocês. Aquele que... Onde está aqui? Deixa eu achar aqui. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Ou seja, se você pecar, se você cair em algum pecado, automaticamente, naquele mesmo instante, você precisa o quê? Se arrepender. Nós somos pecadores, nós nascemos no pecado. E isso não quer dizer que você nunca vai pecar. Isso é impossível, porque nós somos pecadores. O negócio é o seguinte: pequei, reconheci o meu pecado, me arrependo naquele instante, genuinamente, eu preciso me arrepender genuinamente e não voltar a pecar mais, porque vocês têm o perdão de pecados. Jesus veio para isso, para que você pudesse ter o seu perdão dos seus pecados, mas é se arrepender genuinamente e não voltar a fazer aquilo de novo. Então, Jesus está falando o seguinte: vocês, homens, vocês têm perdão dos seus pecados, porque Jesus já sabe que a gente é pecador, a gente peca. Em mente a gente peca, só que a gente precisa o quê? Senhor Jesus, nossa, eu julguei aquela pessoa sem querer, me perdoa, e você se arrepende genuinamente. Seja qual for o seu pecado, caiu em pecado, se arrepende genuinamente e não volte a pecar de novo. O único pecado, a única blasfêmia que não tem perdão é se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Ana Cláudia, faça um bom dia, seja bem-vinda. Então, gente, isso é sério. Então, o que a gente tem que fazer? Foi purificado, começou a andar pelos caminhos de Jesus e sua casa está limpa, permaneça com o Espírito Santo de Deus habitando dentro de vocês. Permaneçam com a presença do Espírito Santo de Deus na vida de vocês, para que vocês não possam cair em tentação, para que vocês não possam dar brecha para o inimigo, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Então deixem que o Espírito Santo de Deus governe a vida, as emoções, as vontades de vocês, que vocês caminham em santidade. Amém, gente? Em nome de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, aqui, do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Quem Jesus está falando? Vocês têm uma família. Quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, este aqui é a minha mãe, é meu irmão e a minha irmã. Ou seja, Jesus é o nosso irmão, Jesus é o nosso amigo, Jesus é o nosso irmão. A família de Jesus é a nossa família a partir do momento que você faz a vontade do Pai que está nos céus. Então, se você se sente que você não pertence a uma família, se você tem um bloqueio de rejeição, se você tem medo de ser abandonado, sofreu um abandono lá no seu passado, saiba que você não está sozinho. Porque quando nós nos juntamos em unidade e a gente caminha debaixo da palavra de Deus, a gente faz a vontade de Deus, todos nós somos irmãos em Jesus Cristo, ou seja, vocês têm uma família. Todo mundo que caminha debaixo da palavra de Deus, que faz a vontade de Deus, é o quê? É irmão, é irmã, é mãe de Jesus. Ou seja, vocês precisam caminhar em unidade, debaixo da palavra de Deus, fazer a vontade de Deus para que todos nós vivemos em unidade, em irmandade, porque Jesus está falando o seguinte: pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, você não é sozinho, você não está abandonado, você tem uma família em Jesus Cristo. Você só precisa fazer a vontade de Deus. Para quê? Para pertencer a essa família de Jesus. Amém, gente? Ronaldo, faça um bom dia, seja bem-vindo. Fez sentido, gente? Coloca aí para mim nos comentários. Eu tenho uma família, eu faço parte da família de Jesus. Eu faço parte da família de Jesus. Porque Jesus está falando o seguinte: se vocês fazem a vontade de Deus, do meu Pai que está nos céus, aqui está o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Vocês têm uma família, vocês pertencem a uma família, vocês não estão sozinhos, vocês não são órfãos. Vocês pertencem à família de Jesus Cristo. Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia. E agora a gente vai para o nosso plano de ação, que é o seguinte: sempre trago para vocês plano de ação. Eu faço parte da família de Deus, glória a Deus. Jejum de acordo com a sua resistência, oração sem cessar, ore sem cessar, ore falando, ore falando, ore em pensamento, não importa, ore sem cessar. Eu faço parte da família de Jesus, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, gente, isso aí. Jejum de acordo com a sua resistência, oração sem cessar, leitura da Bíblia e louvor. Tudo isso faz você se aproximar de Deus, faz você pertencer à família de Deus, porque são 4 elementos que quebram cadeias, são 4 elementos que fazem você o quê? Crescer em espiritualidade, ficar mais sensível a Jesus, conhecer mais Jesus. Jesus se revela a você através de relacionamento. E fincar a sua raiz na rocha, estabelecer a sua vida na rocha, que é Jesus, é você fazendo isso. Jejum, oração, Bíblia e louvor. São 4 elementos que fazem você crescer e viver o sobrenatural de Deus todos os dias na vida de vocês. Então é jejum de acordo com a sua resistência, oração sem cessar, ore o tempo todo, leitura da Bíblia, é Deus falando com você, o Espírito Santo ministra a você, o Espírito Santo revela as coisas a você através da palavra, e louvor, quebra cadeias e você entrega a sua adoração a Deus através do louvor. Segundo plano de ação, faça jejum. Eu falei pra vocês o seguinte: tem gente que fala assim, eu não consigo ficar sem comer. Pra mim é muito difícil ficar sem comer, eu não consigo. Então você pode fazer jejum de um monte de coisa pra quê? Pra você edificar sua mente. Se você não consegue ficar sem comer, fica sem assistir televisão, fica sem assistir Netflix. Se você tem aquela questão de falar mal do coleguinha, como eu falei, a árvore boa dá fruto bom. E através do que você fala é que vai ser julgado lá no dia do juízo final, que você vai ser condenado ou não, através das palavras que você fala. Então o que você vai fazer hoje? Jejum de palavras. Sim, vocês vão jejuar de toda palavra ruim que vocês falam. Vocês vão fazer jejum de quê? Reclamação. Mesmo se vocês estiverem em uma situação difícil, vocês não devem reclamar. Veio uma vontade de reclamar, você vai falar o seguinte: glória a Deus, Jesus, por isso que eu estou passando. Por quê? Toda vez que você agradece a Deus por qualquer situação, Jesus está vendo em você um coração grato. E cada situação ruim que você passa, existe um propósito. Então, toda situação existe um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem naqueles que amam a Deus.
E cada vez que você reclama diante de uma situação que está difícil, mais difícil é você sair dessa situação. Mais coisa ruim você está atraindo para a sua situação. Então, em vez de você reclamar, você vai dar o quê? Glória a Deus. Senhor, obrigado por tudo que eu estou passando. Eu sei que esse aqui é o momento que vai passar. Eu sei que tem propósito por trás disso aqui. Começa a agradecer a Deus pelos momentos. Começa a declarar palavras boas para que você possa sair dessa situação o mais rápido possível e atrair coisas boas e não coisas ruins. Então, faça jejum de reclamação, faça jejum de palavras sujas. Se você é uma pessoa que fala muito palavrão, fala muita coisa ruim, fala mal do coleguinha, fofoca, faz jejum de palavras sujas, conversas desnecessárias, falar mal dos outros. A boca fala do que está cheio o coração. Se você está colocando muito, falando mal do outro, se você está caluniando muito o outro, se você está falando mal um do outro, é porque o coração de vocês está em ambientes onde está tendo muito fofoca. O coração de vocês está em ambiente onde as pessoas só falam mal das outras, só se ajuntam para falar mal dos outros. Então guarda o coração de vocês, faça jejum de falar mal dos outros e vocês vão começar a falar coisas boas. Só vai sair água boa da boca de vocês. Então, qual que é o nosso segundo plano de ação? Vai fazer jejum de palavras. Da sua boca só vai sair água boa. Da sua boca só vai sair coisas boas, porque a boca fala do que está cheio do seu coração. Então, guarde o coração de vocês, guarde os olhos, os ouvidos de vocês, estejam em ambientes onde edifica a vida de vocês, onde vai fazer você evoluir, você crescer. E não tornar a boca de vocês com palavras sujas, falando mal dos outros, enfim, jejum de palavras de reclamação. Terceiro plano de ação, vocês vão ler o capítulo 13, que é o nosso estudo de amanhã. Capítulo 13 a gente vai falar sobre a parábola do semeador e a parábola do joio. Vai ser esses dois, porque é muito grande o capítulo 13. Talvez a gente vai ter que dividir ele em 3 partes, porque ele é bem grandinho. Então a gente vai ler a parábola do semeador e a parábola do joio. Então leia, pegue as mensagens, escreva no papel para você fazer seu devocional individual e traz para a gente estudar junto, crescer nessa mesma fé junto. Como eu falei, se você quer caminhar mais junto, receber mais conteúdo dentro do grupo do Telegram, eu mando lá para vocês vídeos, eu mando lá para vocês e-books e a gente vai começar a ter um encontro ao vivo. Então, entra no grupo do Telegram, vou deixar o link lá nos meus stories, ou se você quiser, me chama aqui no direct para você fazer parte desse grupo e caminhar mais próximo, amém? Faça o plano de ação de hoje e amanhã esteja aqui às 7h07 da manhã. Esse capítulo é maravilhoso, Messias, então esteja aqui amanhã às 7h07 da manhã para a gente crescer nessa mesma fé juntos. Façam um bom dia, Deus abençoe o dia de vocês e até amanhã, 7h07 da manhã.